Olá, seja bem-vindo a mais um Sinal de Esperança. Eu sou o Ronaldo, sou membro vocacionado da comunidade Obras de Amor e hoje quero compartilhar com vocês um pouco do Evangelho nessa quarta-feira. Que Deus possa nos ensinar nesse dia, né, a abraçar muitas vezes a nossa missão de evangelizar, né, com a nossa vida, com a nossa história. E que Ele possa também nos ensinar cada vez mais a imitá-lo, como Ele mesmo imita o Pai. Hoje nós vamos meditar o Evangelho que está em João 5, de 17 até o 20. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras ainda maiores, de modo que ficareis admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Existe um primeiro contexto aqui, né, que é o contexto da paixão. O cerco estava cada vez mais fechando para Jesus. Ele estava se aproximando da crucificação e ele sabia disso. E os judeus estavam já procurando, né, de qualquer forma, prendê-lo, né, acusá-lo para matá-lo mesmo, né, tirar ele de cena, porque ele estava mudando toda a história. Isso estava incomodando demais. Mas Jesus, ele não parou. Mesmo sendo ameaçado, mesmo sendo muitas vezes, né, colocado à prova, ele não parou. Nada foi capaz de parar a missão dele de nos salvar. Isso é muito bonito, porque aqui ele já nos ensina realmente como nós devemos de fato servi-lo, né? Será que nós teríamos essa coragem de continuar evangelizando, falando de Jesus, ou a gente depende muitas vezes de um ambiente favorável, né? Ou a gente precisa estar num lugar onde todas as pessoas querem de fato ouvir, preparadas, né, com o coração aberto para Jesus. Aonde a gente tem evangelizado? Aonde você tem de fato falado de Jesus? Evangelizar, quando eu digo, não é simplesmente sair pregando o evangelho e tudo mais. Muitas vezes a gente precisa ser, com os nossos atos, mais cristão, né? Com as nossas atitudes, né? Com a nossa índole. Trazer à humanidade a possibilidade de ver que ainda nada está tão perdido assim, né? Que as pessoas podem fazer o bem, que as pessoas podem buscar isso de alguma forma. Será que eu tenho tido essa coragem, né, de fazer a diferença? Ou eu preciso ser bom só aonde as coisas são boas, né? E aí aonde o ambiente não é favorável, eu sou mal. Como eu tenho agido aí? Outra coisa, né, outro contexto aí, um segundo ponto, é justamente a nossa conduta, né? Jesus, ele toma a palavra e ele fala aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Olha só, será que se outras pessoas imitassem a minha conduta, a sua conduta, elas alcançariam a salvação? Elas alcançariam o céu? Para pensar se alguém seguisse os seus passos, né? Esses passos levariam essa pessoa ao céu?
Jesus aqui ele faz, né? Ele imita o Pai e ele nos ensina que nós devemos imitá-lo, né? E é por isso que nós somos cristãos de fato, né? Porque ele nos chama a imitá-lo, imitar a sua conduta, né? Imitar os seus passos. Então, hoje eu deixo esse questionamento mesmo para mim, para você, né? Confesso que, como evangelizador, eu tenho lutado para manter os meus passos na direção correta, né? Muitas vezes a gente acaba não fazendo tudo aquilo que a gente quer, né? Como São Paulo diz, né? Eu não faço o bem que eu quero, né? Mas o mal que eu não quero, né? Então, que a gente possa buscar mais fazer o bem, né? Buscar mais imitar o Cristo de fato, para que as pessoas nos imitando, né, sigam o caminho do céu. Eu acho interessante aqui, né, também essa posição de Jesus, né, que é falar de Deus como Pai, e isso só porque ele era o Filho mesmo de fato, né, de Deus. Muitas vezes a gente tem, né, o hábito de rezar e dizer, né, meu Pai me ajuda, meu Pai é isso, meu Pai é aquilo, mas que a gente possa ser também um filho, o filho desse Pai, né, o Pai que faz tudo porque ama, né, e mostra tudo o que ele faz ao Filho porque ele ama. Que a gente possa assumir, né, aceitar essa paternidade de Deus para a nossa vida nesse dia, que a gente possa aceitar a presença de Deus em nosso coração e que a gente possa ter coragem de dar passos aonde esses passos possam ser imitados, não para que as pessoas sigam o que nós somos, né? Pelo contrário, mas que as pessoas sigam o Cristo que estamos imitando, que a gente possa mostrar de fato em nosso caminhar, em nossa vida, em nossa história, a presença de Cristo, para que as pessoas possam buscar cada vez mais estar na presença dele, não na nossa presença, né? Que sejamos corajosos em dar ao outro um pouco mais de Cristo, desse Cristo que está em nós, não tudo de nós, porque não temos nada, não somos nada, mas Cristo em nós é tudo. Que a gente possa ser mais cristão nesse dia. Eu convido você a curtir esse vídeo, comentar, divulga aí, né? Compartilha com os seus familiares, com seus amigos. Se inscreve no canal para que você possa receber cada vez mais esses vídeos que são diários aqui, né, na nossa plataforma, no nosso canal. Que você possa estar sempre meditando o Evangelho todos os dias. Um grande abraço, até a próxima.